Olá pessoal, Graziela falando. Hoje nós vamos falar a respeito de propriedades periódicas. As propriedades periódicas que a gente vai estudar hoje estão relacionadas a raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, eletroafinidade e densidade. Então, nós vamos estudar 6 propriedades periódicas. A primeira que a gente vai estudar é a respeito do raio atômico. O que seria o raio atômico? Ele diz respeito da distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. E essa característica periódica ela vai incluir os gases nobres também. Esse raio atômico ele vai ser calculado a partir de uma molécula diatômica, de um mesmo elemento, no caso, né? Onde vai ser a metade da distância entre seus respectivos núcleos. Então, se aqui a gente tem um átomo e o outro átomo, temos dois átomos, a distância de um núcleo até o outro, nós temos o 2R. E a metade desses 2Rs vai ser exatamente o raio. Vai ser exatamente o raio desse elemento. De uma outra forma, se vermos aqui a distância entre os dois núcleos, nós temos esse Dzinho representando o raio, nós temos D dividido por 2. Então, nas suas propriedades periódicas, ele vai ser maior da direita para a esquerda e de cima para baixo. De outra forma, quanto mais próximo ele tiver do frâncio, que é o elemento de maior raio atômico, maior ele vai ser. Então, se você quiser fazer basicamente uma comparação entre os elementos, uma forma assim, mais grosseira da gente estar analisando é o quão próximo ele se encontra do elemento frâncio. Eletronegatividade. Já a eletronegatividade ela diz respeito da capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. E essa característica ela vai variar da esquerda para a direita e de baixo para cima, e a gente exclui os gases nobres que não apresentam essa característica de eletronegatividade. Então, os mais eletronegativos que nós temos em ordem, o flúor, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Então, quanto mais próximo do flúor tiver, de uma forma mais grosseira, né, mais eletronegativo ele vai ser. Aqui no outro extremo, a gente tem o frâncio como sendo menos eletronegativo da tabela. A eletropositividade, ou caráter metálico, é uma outra característica periódica e ela vai medir a capacidade que um átomo tem de perder elétrons, ou seja, a sua característica metálica. Uma coisa bem facinha da gente poder estar memorizando isso é que nós temos desse lado aqui os metais mais importantes, metais alcalinos e alcalinos terrosos, lembram? Por isso vai variar da direita para a esquerda e de cima para baixo, excluindo-se os gases nobres. Reparem bem que quanto mais próximo aqui dos metais alcalinos, maior é a característica metálica. E assim lá como o raio atômico, quanto mais próximo do frâncio, maior é a sua característica metálica. Repare também que o flúor tem a característica de menor eletropositividade, ou seja, ele tem um menor caráter metálico. Uma outra característica periódica é o potencial de ionização. O que seria isso? O potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo gasoso, transformando-o em um íon gasoso. Ele varia como se fosse a eletronegatividade e vai incluir os gases nobres, porque eles também podem ter um elétron arrancado no seu estado gasoso, né? É bom saber também que a segunda energia de ionização requer maior energia que a primeira, e assim sucessivamente. Porque imagine, se eu já arranquei um elétron de um átomo, isso torna ele positivo. Então, para eu arrancar um elétron de um átomo que já está positivo, o meu esforço vai ser muito maior. Então, a ordem de potencial de ionização vai ser
em direção ao hélio. O hélio é o que possui maior potencial de ionização. Com menor potencial, nós temos aqui o frâncio. E essa variação seria da esquerda para a direita, de baixo para cima em direção ao hélio. A próxima propriedade periódica que nós temos é a eletroafinidade. A eletroafinidade é dita como uma energia liberada quando um átomo recebe um elétron, ou afinidade eletrônica, que varia com o potencial de ionização, e não inclui os gases nobres. Mas por que não inclui os gases nobres? Porque os gases nobres, por já estarem estáveis quimicamente, eles não tendem a receber elétrons. A eletroafinidade tende a aumentar da esquerda para a direita, de baixo para cima, onde o frâncio é o elemento que tem a menor eletroafinidade. A densidade ela é tida como a razão entre massa dividido pelo volume do elemento, assim como a densidade convencional, que é a massa sobre o volume. Ela varia das extremidades para o centro e de cima para baixo. Das extremidades para o centro e de cima para baixo, em direção aos elementos mais densos, que são o ósmio e o irídio. Então, vamos resumir essas propriedades, em que a eletronegatividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade, eles tendem da esquerda para a direita, de baixo para cima, e a eletropositividade e o raio atômico tendem a aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, pessoal, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não tiverem compreendido, deixe um recadinho logo aí embaixo, para que não reste nenhuma dúvida. Então, por hoje é só. Tchau, tchau.